Boa tarde, Igreja Batista em Vila das Belezas. Bem-vindos, irmãos. Mais um Pão das Três. Boa tarde a irmãos de outras igrejas, amigos, colegas, familiares que estão conosco, todos igualmente bem-vindos em nome de Jesus. Hoje é sábado, 19 de junho de 2021, são 15 horas, hora do Pão das Três, hora do alimento espiritual. Nós vamos passar esta hora juntos, diante de Deus, esperando da parte dele edificação espiritual, fortalecimento da nossa fé, ensino, que nós estejamos com os corações abertos para receber a palavra. Louvores, orações, seja um tempo muito proveitoso este Pão das Três. Seja para a glória de Deus, para o louvor do seu santo nome. Que bom estarmos juntos, que bom passarmos esta hora juntos. Bênção de Deus para a nossa igreja, para a vida de cada um de nós. Nós vamos orar, entregando esta hora a Deus, pedindo a direção do Espírito em nome de Jesus Cristo. Vamos orar juntos? Senhor Deus, nosso Pai, graças te damos por mais um Pão das Três. Que bênção, que prazer teu povo se reunir em torno da palavra. Que bênção podermos compartilhar, espalhar esta semente. Pedimos a tua bênção sobre este culto, direção do Espírito. Nossos corações estejam dispostos e abertos para o Senhor, para abrigar a tua palavra no coração. Que esta palavra seja espalhada e onde quer que ela chegue, chegue sob a bênção do Senhor. Te louvamos por este tempo, que seja um tempo muito prazeroso, abençoado pelo Senhor. Receba em teu trono de graça este culto. Pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pão das Três é uma oportunidade também de compartilhar a palavra com os nossos contatos. Facebook é uma rede social, todos nós, dentro do possível, sabemos que é uma rede de muitos contatos, de muitas possibilidades. Então, sempre que possível, compartilhe o link do Pão das Três. É uma forma de você e eu fazermos a palavra de Deus chegar a corações, a pessoas, a lugares onde nós nem imaginamos. São tantos os contatos possíveis, então vamos compartilhar o link do Pão das Três, compartilhe com a sua rede de amigos, de contatos. Nós sempre fazemos isto pensando na semeadura, em espalhar a semente santa. E a internet possibilita isto. Graças a Deus por esta condição. Nós vamos cantar o hino Avivamento, 171 do nosso cantor cristão. Aviva-nos, Senhor, ó, dá-nos teu poder de santidade, fé e amor. Poder de Deus, né? Poder de Deus tem a ver com santidade do crente, com a fé do crente e com o amor do crente. É disso que se trata o poder do Espírito na vida de todo aquele que crê em Cristo Jesus. Vamos cantar juntos? E no 171 do nosso cantor cristão, Avivamento. Cantemos.
Aviva no Senhor, ó, dá-nos teu poder de santidade, fé e amor, reveste o nosso ser. Aviva no Senhor, eis nossa petição, ateia o fogo do alto céu em cada coração. Desperta no Senhor, ó, faze-nos fruir as ricas bênçãos divinais, primícias do porvir. Aviva no Senhor, eis nossa petição, ateia o fogo do alto céu em cada coração. Renova no Senhor, inspira mais amor, mais zelo, graça e abnegação, a bem do pecador. Aviva no Senhor, eis nossa petição, ateia o fogo do alto céu em cada coração. Nós estamos trabalhando na carta do apóstolo Paulo às igrejas na Galácia, ou seja, Gálatas. Estamos no capítulo 5, hoje, versículos 22 e 23. Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Fruto do Espírito. Vamos ler juntos? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Amém? Interessante o versículo 22 começar com a conjunção aí adversativa, mas. Então, há um modo de se viver que não é o da carne. Então, há uma maneira de se viver que não é de acordo com a terrível natureza humana. A carne não é a única via. Temos, graças a Deus, temos por meio da fé em Cristo Jesus uma condição de vida nova, permeada pela presença do Espírito Santo. Que conforto traz esta palavrinha com 3 letras aqui no versículo 22. Muitas vezes o mas, ele vai trazer uma condição adversa. Neste caso, o mas, ele possibilita, ele abre a possibilidade para o que crê em Cristo Jesus
viver de maneira que agrade a Deus. Mas o fruto do Espírito, então, temos uma via, temos um modo, um jeito de se viver, que é o de Cristo, que é o de acordo com o Evangelho. Fruto pressupõe cultivo. Quem se submete ao domínio do Espírito Santo, eu nem quero usar a palavra influência, quero usar a palavra domínio mesmo. Então, o domínio do Espírito, ele é muito mais contundente, muito mais importante do que uma mera influência. Domínio do Espírito Santo. Quem se submete, quem se sujeita, que se coloca debaixo, e é se colocar debaixo mesmo, do domínio do Espírito Santo, necessariamente colherá o fruto, pois o fruto do Espírito está sendo cultivado. E é importante, nós já falamos sobre isso, mas vale a pena nós retomarmos este assunto. É importante sabermos qual é a missão precípua do Espírito Santo em relação à igreja, em relação ao crente, a nós. Portanto, o Espírito Santo guia a igreja a Cristo. Embora nós creiamos em Cristo, estejamos em Cristo por meio da fé, desfrutamos da salvação em Cristo Jesus, é função, é serviço, é o trabalho do Espírito Santo nos levar a Cristo. Como? De que modo? Fazendo com que a palavra de Cristo seja a nossa palavra, levando-nos à obediência ao próprio Cristo, a palavra de Cristo sendo valorizada por aquele que crê, aplicada no seu dia a dia, termos amor pelos mandamentos de Cristo, vivermos sob suas ordens. Pessoa que assim vive, não vive por si só, ela está sob o domínio do Espírito Santo. Por isso, vive para Cristo, ama e serve a Cristo. Quer que o Evangelho de Cristo seja para si e para os outros. As ordens de Cristo são as ordens de sua vida. O Espírito Santo, portanto, ao nos guiar a Cristo, faz com que todos nós tenhamos, dia a dia, profundo amor por Cristo Jesus, por sua palavra, por sua pessoa. O Espírito Santo trabalha para guiar a igreja a Cristo. Fazer com que a palavra de Cristo seja valorizada, obedecida, cumprida na vida de cada um de nós. Embora o Espírito Santo seja Deus, como Cristo e o Pai o são, neste aspecto, que interessante, né? Neste aspecto, o Espírito está a serviço de Cristo. Ao nos guiar a Cristo, o Espírito Santo trabalha para Cristo, como Cristo trabalhou para o Pai. E Cristo disse que o Pai também trabalha. E aí nós temos a economia da Trindade, um termo teológico, né? Nós temos Pai, Filho e Espírito Santo, ambos trabalhando para o nosso bem. Como é linda a salvação, como é maravilhosa a graça de Deus, que nos torna beneficiários destas coisas maravilhosas.
O Espírito Santo não deseja outra coisa neste serviço, neste trabalho, senão que os crentes sejam como Cristo. É seu desejo, é sua vontade, é seu serviço, é o trabalho dele, do Espírito Santo, que nós sejamos como Cristo. Glória a Deus. Seu serviço, portanto, implica em nos moldar à imagem do Filho de Deus. Que trabalho mais honroso! O Espírito Santo trabalhando em nossos corações, do povo de Deus, da Igreja de Cristo, para moldar a Igreja à imagem de seu Senhor, o Filho de Deus. A natureza da Igreja deve ser a natureza de Cristo. Igreja Santa, porque fomos santificados. Desejamos a santidade porque Deus é santo. Tudo isso está envolvido pelo trabalho do Espírito Santo em nós. Fomos santificados, temos a natureza de Cristo, desejamos ser santos, desejamos a santidade, buscamos a santificação e o Espírito Santo envolvido em todo este processo. É bom que saibamos que tão somente pela operação livre e soberana, e atenção para estas duas palavras, livre e soberana, somente pela operação livre e soberana do Espírito Santo em nossas vidas, podemos ser como Cristo. O Espírito é livre, pois ele é Deus, e por sua vontade, por sua soberania, de modo maravilhoso, ele trabalha em nós para que nós sejamos como Cristo. Não é possível alguém ser como Cristo senão pela operação livre, soberana, graciosa do Espírito Santo. Logo, o fruto do Espírito deve se sobrepor às obras da carne. Lembrando que as obras da carne não são naturais. Pertencem à terrível natureza humana. Por outro lado, o fruto do Espírito é de outra natureza. A de Cristo, que é do céu, que não é deste mundo, que é celestial. Vamos nos lembrar de Paulo falando aos Coríntios, no capítulo 15, o homem da terra e o homem do céu. O homem da terra é uma referência a Adão, a velha natureza, contaminada, corrompida pelo pecado. O homem do céu, uma referência a Jesus Cristo, que nos salvou. O fruto do Espírito é de natureza celestial. O fruto do Espírito não é natural, é sobrenatural, é do céu, é de Cristo Jesus. Uma vez cultivado o fruto do Espírito, nos assemelha a Cristo Jesus. Qual é, portanto, a importância do fruto do Espírito sendo cultivado por nós e em nós? Que sejamos semelhantes ao Filho de Deus. Pensando em termos de igreja, a noiva adornada, preparada, santificada para o seu Senhor. Nisto repousa a santificação da igreja. Fruto do Espírito se sobrepondo
às obras da carne, à terrível natureza humana, de modo que o crente, a igreja, o povo de Deus, todos nós, sejamos envolvidos, né? Sejamos abarcados pela natureza santa de Cristo Jesus, que nos é dada pelo Espírito Santo, que tem em sua evidência, em sua mensuração, o fruto do Espírito. A vida submissa ao Espírito, para que sejamos como Cristo Jesus, para a glória de Deus Pai. Neste processo todo, nós somos, sim, conformados a Jesus. E olha como a palavra conformação, ela pode ser dividida, ela pode ser repartida. Conformação ou conformados significa termos o molde de Jesus, sermos moldados, conformados à pessoa, à natureza do Filho de Deus. Salvação tem a ver com isso. Entrega da vida a Cristo tem profunda ligação com isso. Vida cristã, vida de crente, vida de discípulo de Jesus tem a ver com a nossa conformação ao próprio Cristo. Quem vai efetivamente materializar isto? O Espírito Santo. Da nossa parte, a sujeição, a submissão, a decisão de se entregar ao domínio do Espírito Santo. Da parte de Cristo, sua graça. Da parte do Espírito, seu serviço. Da parte de Deus Pai, toda a glória da nova vida em Cristo Jesus. Isto posto, vamos pensar propriamente no fruto do Espírito, nosso assunto de hoje. A primeira qualidade deste fruto não poderia ser outra: amor. O fruto do Espírito é amor. Amor tem a ver com sacrifício pelo outro. Quando se fala em sacrifício pelo outro, de quem nós nos lembramos? Qual a pessoa que vem à mente, ao coração? Qual o nome do que se trata o sacrifício pelo outro? Jesus Cristo. Amor é o amor de Cristo. Amor é o amor pelo próximo, sem nada em troca. O que Cristo recebeu em troca por nos amar? A morte, a dor, a humilhação, o sofrimento. Foi isso que na prática ele recebeu em troca por nos amar. Amor como resultado da operação do Espírito na vida do crente, conformando-o a Cristo Jesus, é amor sacrificial. Buscar o bem maior do outro. Trabalhar pelo bem do próximo. Portanto, estamos falando do amor de quem? De Cristo. Amai-vos ou ameis uns aos outros como eu vos amei. Este é o padrão. Amor é o de Cristo. Sacrifício de acordo com o sacrifício de Cristo. O bem do outro sem nada em troca. Este é o amor. O amor que resulta da operação do Espírito Santo na vida do crente em Cristo Jesus. Outra qualidade do fruto do Espírito, gozo, que também podemos chamar de alegria. Gozo e alegria são sinônimos. Alegria.
Alegria por um bem material? Alegria por uma conquista na carreira? Alegria por dinheiro? Alegria por saúde? Bom, estas coisas, elas podem até ser envoltas em alegria, mas alegria, como qualidade do fruto do Espírito, não tem necessariamente a ver com dinheiro, com saúde, com prosperidade, carreira profissional, sucesso, projeção pessoal, aquisição de bens, expansão patrimonial, influência, alcance, nada disso. Alegria, gozo, como qualidade do fruto do Espírito, tem a ver com a presença de Deus em nós. Deus é a fonte da alegria. Bom, diante disso, a alegria não depende de circunstâncias, porque Deus é a fonte da alegria. Nós nos alegramos porque Deus é conosco. E Deus é conosco independentemente de circunstâncias que envolvam bens materiais, saúde, bons relacionamentos. Deus é conosco. Não há alegria maior nem comparável a essa. Esta é a alegria do crente, a presença graciosa de Deus. Nisto, a alegria é substanciada. A alegria ganha musculatura, ganha contornos de eternidade. Nós temos ou somos alegres, temos alegria por causa da presença graciosa de Deus, que dá sentido à vida. Qual é o sentido da vida? Um carro, um smartphone, um curso universitário, uma viagem. Para pessoas que não conhecem o que é alegria, tampouco conhecem a Cristo Jesus, bens materiais, carreira, sucesso, projeção, influência, até mesmo o exercício do poder, estas coisas são falsas, pseudo-fontes de alegria para elas. Não para o crente, não para o discípulo de Cristo. Para quem ama a Jesus e é beneficiado com a presença do Espírito Santo, este tem alegria pelo próprio Cristo. Cristo é a nossa plena realização, nossa satisfação. O que pode ser melhor para alguém do que Cristo Jesus? Quem ou o que pode se comparar à pessoa inefável, augusta de Cristo Jesus? Portanto, gozo, alegria, como qualidade do fruto do Espírito, é por causa de Cristo. Realização, satisfação plena em Cristo Jesus. Outra qualidade do fruto do Espírito, paz. Paz. O que é paz? Do que se trata a paz? Ausência de problemas? Não. Não há na vida como tal conhecemos algum momento ou alguém que possa candidamente, francamente dizer, não há problemas. Então, paz não tem a ver com ausência de problemas. Então, de que paz a palavra de Deus está tratando? Lembrando que estamos falando do fruto do Espírito, o Espírito Santo. O Espírito Santo tem a ver com Deus, pois ele é Deus. Se estamos falando de Deus, estamos falando também de Cristo, estamos falando do Pai. Fruto do Espírito
é paz. Paz com Deus, gente. É disso que se trata. Que paz pode ser mais valorizada, mais importante, mais nobre e preciosa do que a paz com Deus. Éramos inimigos de Deus, destinados à destruição, à ira, à morte, fogo do inferno preparado para nós. E Cristo, que é a nossa paz, pois Ele é o príncipe da paz, Ele estabeleceu, por meio de sua morte, o derramamento de seu sangue, a reconciliação entre nós e Deus. Quem crê em Cristo goza de paz com Deus por meio de Cristo. Esta paz, que nada tem a ver com descanso, com ausência de problema, com férias, com sossego, com conforto, não tem nada a ver com isso. Esta paz, nutrida, cultivada em nossos corações, pela operação maravilhosa do Espírito, nos leva a termos paz com os outros. Somos pacificadores, porque já estamos em paz com Deus. Pacificamos as relações por causa da paz com Deus. Deus não nos quer longe dele, pelo contrário, e nós não queremos Deus longe de nós. Bom, partindo desse pressuposto que entre nós e Deus há paz, desfrutamos de paz com todas as pessoas. Lutamos pela paz, exercemos a paz. Quando jogam gasolina numa fogueira, nós vamos com a água. Nós pacificamos, nós vivemos e experimentamos aquilo que já é uma realidade para nós em Cristo. Paz com Deus, paz com os irmãos, paz com o povo, paz com as pessoas. Por causa de quem? De Cristo. Cristo propiciou a nossa paz. Falamos de três qualidades do fruto do Espírito e todas elas por causa de Cristo. Então, vocês já estão percebendo a direção que estamos tomando. Amor de Cristo, alegria pela presença de Cristo, paz porque Cristo é a nossa paz. Que é o fruto do Espírito, hein? Vamos caminhando. Próxima qualidade, a quarta, longanimidade, também conhecida como paciência. Capacidade de suportar dificuldades. Então, só é paciente quem está sob prova. Só é paciente quem tem desafios a superar. Só pode se mensurar, tratar de paciência aquele que tem lutas a enfrentar. Bom, então, já sabemos aqui pela palavra que se o fruto do Espírito é a operação maravilhosa do Espírito Santo para que a vida de Cristo seja vivida por nós, esta vida pressupõe paciência, longanimidade, capacidade de suportar dificuldades por longo tempo. Por quanto tempo? Por toda a vida, gente. Seja ela a extensão que Deus estabeleceu para cada um. Por toda a vida, por longo tempo, suportando situações adversas.
sejam situações no âmbito das relações humanas, do ponto de vista econômico, do ponto de vista da própria fé, questões de limitação física, doenças e suportamos. Pressões, perseguições, ataques, retaliações, represálias, suportamos. Longanimamente suportamos, pacientemente. Já perceberam pessoas pacientes como elas se portam de maneira resignadas? E aí nós olhamos e pensamos, como essa pessoa ainda não explodiu? Como ela não espanou? Que capacidade de resistência, de seguir, de perseverar. Paciência. Paciência de quem? De Cristo. Como Cristo é paciente conosco. Como Cristo foi paciente até o Calvário, suportando a mim e a você, pessoas intragáveis como nós, e ele caminhando a segunda milha. Lembram da segunda milha? O Sermão do Monte? As bem-aventuranças? Segunda milha, se alguém te obrigar a caminhar uma milha, caminhe com ele duas. Isso é suportar. Então a paciência, ela tem uma ligação muito profunda com problemas. Ah, mas nós nos queremos nos ver livres dos problemas. É claro, é da natureza humana se livrar dos problemas. Mas é da natureza de Cristo suportar adversidades, situações difíceis. Portanto, é da natureza da igreja. Nós que temos o Espírito, por causa da fé em Cristo Jesus, somos pessoas pacientes. Esta é a qualidade da presença do Espírito na vida de cada um de nós. Paciência, longanimidade, por longo tempo, suportar situações difíceis, sejam elas quais forem. Isto não é da natureza humana. Isto não nos é natural. É do Espírito, é do céu, é do homem que veio do céu, que é Cristo Jesus. Paciente como ele, paciente, capaz de suportar longo tempo de pressão, longa adversidade. Paciência com alguém no trabalho, com alguém na própria igreja, paciência com alguém dentro de casa, paciência com as coisas da vida. A quinta qualidade do fruto do Espírito, benignidade. Olha o caráter de Cristo sendo manifesto no fruto do Espírito, né? Amor de Cristo, alegria de Cristo, paz de Cristo, paciência de Cristo, benignidade. Trabalhar pelo bem do outro por causa da benignidade de Cristo. Sabiam que Cristo é benigno? Ah, o pastor descobriu a pólvora, descobriu a América para falar que Cristo é benigno. Ele é benigno, gente. Ele não somente quer o nosso bem, como efetivamente Cristo trabalha pelo nosso bem. Você e eu já trabalhamos pelo bem de alguém. Um trabalho estruturado do ponto de vista espiritual, de oração, de desprendimento, de dedicação, de entrega, visando o bem do outro. Isso é benignidade. Promover o bem de alguém como Cristo quer e promove o bem de cada um de nós, em todas as dimensões. Benignidade por causa de Cristo. Fruto do Espírito, a vida de Cristo em nós.
A sexta qualidade do fruto do Espírito, bondade. Cristo é bom, Deus é bom, o Espírito Santo é bom. Temos de exercer a bondade por causa da nova natureza em Cristo. Bondade, modo de agir, atitudes. Aqui, uma conotação muito prática. Atitudes, ações, modo de agir em todas as circunstâncias, em todas, hein? A ponto de não sobrar espaço para a maldade. Vejam, a maldade é da natureza humana, pertence à terrível natureza humana, mas a maldade do homem pode ser solapada, soterrada, suplantada pela bondade de Cristo. E esta sendo permeada pela ação do Espírito Santo na vida de cada um de nós. Então, o fruto do Espírito, bondade, nada mais é do que a bondade do próprio Cristo, presente, atuante, visível na vida de cada um de nós, quando agimos em todas as circunstâncias de maneira que a bondade de Cristo seja preservada nas relações, nas circunstâncias, nas adversidades, de modo que não sobre nenhum espaço para a maldade. Porque se nós dermos uma brecha, a maldade se arvora, a maldade se manifesta. Bondade de Cristo, porque Cristo é bom. E Cristo é bom a ponto de nos abençoar com a sua bondade para que exercitemos a tal em tudo que somos e fazemos. Bondade. A sexta, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. A sétima, perdão, a antepenúltima. A sétima qualidade do fruto do Espírito, fé, também conhecida como fidelidade. Fidelidade tem a ver com compromisso com Deus. Compromisso com Deus. Quando a gente fala de compromisso com Deus, até quando? Até que ponto? Compromisso com Deus, até que medida? Irmãos e amigos que estão conosco, o crente que vive para o seu Senhor e tem a vida permeada pela graça do Espírito, de modo que o fruto desta vida é a fidelidade. Este tem compromisso com Deus até as últimas consequências. Até a corda estourar. Até o fim. Compromisso indelével com Deus. Compromisso inexorável com Deus. Compromisso até o fim. Lealdade absoluta. Somos leais a Deus. Não arredamos o pé. Firmeza, posição absolutamente solidificada em Cristo Jesus. Compromisso com Deus. Cristo, leal a seu Pai, obediente até a morte e morte de cruz. Fidelidade, fé, como qualidade do fruto do Espírito, tem a ver com a lealdade de Cristo. Olha só, mais uma vez, a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo aqui presente. Penúltima qualidade do fruto do Espírito, mansidão.
Mansidão também conhecida como humildade. Coração de Cristo, gente. Aprendei de mim, disse Jesus, que sou manso e humilde de coração. Uma redundância importante e necessária. Mansidão e humildade são a mesma coisa na Bíblia. Manso e humilde de coração. O coração de Cristo. Fruto do Espírito é a vida de Cristo. É a pessoa de Cristo, é o caráter de Cristo, é o modo de Cristo, é a palavra de Cristo, é o jeito de ser de Cristo em nós. Em lugar da truculência, mansidão. Em lugar da violência, humildade. Em lugar da força, do exercício do poder a qualquer custo, sujeição a Cristo Jesus, humilde de coração. E se ele não fosse humilde, quem seria salvo? E se ele não se sujeitasse, quem de nós seria salvo? E se ele não se submetesse? E se ele não se entregasse? Então, mansidão, humildade tem a ver com sujeição, com se entregar, com se rebaixar, totalmente contrário à natureza humana, né? Os mansos herdarão a terra, ou seja, os humildes herdarão a terra. De quem será a terra? Dos truculentos? Dos violentos? A terra será dos que exercem poder pela força a qualquer custo? Não. A terra será dos que se submetem, dos que se sujeitam, dos mansos e humildes de coração. Fruto do Espírito, mansidão de Cristo. Fruto do Espírito, humildade de Cristo. E a última qualidade do fruto do Espírito, temperança, também conhecida como domínio próprio. Como anda o nosso temperamento? Como anda o seu temperamento? O meu? Como anda a nossa língua? Não estamos falando da língua portuguesa. É bom que esta sempre esteja em alto nível, dentro da possibilidade de cada um de nós. Mas estamos falando da língua, como o irmão de Jesus fala lá em Tiago. Como anda a questão do nosso tempo? Como anda a questão da nossa alimentação? E o consumo? E o dinheiro? Bom, sabem de uma coisa? Jamais se viu descontrole em Cristo Jesus. De novo estamos falando dele. Quem teve mais domínio de si do que Jesus? Quem teve mais domínio das emoções, do temperamento, do tempo, da língua, do corpo, da saúde, da alimentação, do dinheiro, do consumo, do que ele? Domínio próprio é o domínio de Cristo. É o domínio que Jesus teve de si enquanto aqui esteve. Portanto, domínio próprio é termos, pelo poder do Espírito Santo, domínio sobre o nosso temperamento. Ah, eu sou assim mesmo, e daí? Não. Nós não somos de nós mesmos mais, somos de Cristo. Estamos sob o domínio do Espírito, então essa conversa de sou assim mesmo é o meu jeito e tem que ser assim, essa conversa não cabe quando estamos falando de fruto do Espírito. Essa conversa não tem lugar para a igreja de Cristo Jesus. Temperamento, emoções,
A língua. Temos de ter domínio sobre a língua. A Bíblia diz que o espírito dos profetas está sujeito aos profetas. A língua do crente está sujeita ao crente. Parafraseando aqui, é claro. A língua do crente está sujeita ao crente, porque o crente está sujeito ao Espírito, e o Espírito trabalha para Cristo, e Cristo nos leva a Deus. A língua, falamos o que dá na telha? Não. Falamos o que Cristo quer que nós falemos. Falamos o que vem pelo Espírito. Falamos coisas edificantes. Falamos verdades, falamos o Evangelho. Irmãos, falemos. Tem um hino maravilhoso, né, que diz assim: irmãos, falemos de Deus, falemos do amor. A língua é para a glória de Deus. E o tempo? O interessante é que o tempo é o mesmo, né? É o mesmo para todos. O dia tem as mesmas 24 horas para mim e para você. O que estamos fazendo com elas? O tempo é igual para todo mundo. Então, todos têm o mesmo tempo. A questão é qual o domínio que você tem do tempo e qual o domínio que eu tenho do tempo. Domínio próprio em relação ao tempo que está à nossa disposição. Domínio próprio sobre a alimentação. Domínio próprio sobre o sono, domínio próprio sobre o consumo. Quem é senhor do nosso bolso? A mídia? As propagandas que recebemos a exaustão por e-mail, pelo smartphone, pela internet, pela identidade visual quando estamos passando na rua? Quem é senhor do nosso bolso? Do nosso dinheiro? Fruto do Espírito é o domínio próprio que Jesus teve de si durante os 33 anos de sua vida aqui. Sobretudo, seus 3 anos e meio de ministério, aos quais temos acesso pelos evangelhos. Domínio das emoções, domínio do temperamento, domínio da língua, domínio do tempo, da comida, do dinheiro. Domínio. Significa, irmãos, que nós fazemos o que o Espírito quer que façamos. Nos entregamos ao Espírito Santo para a glória de Cristo. Só uma pessoa liberta por Cristo Jesus pode viver desta forma. Esta é a verdade. Quando nos debruçamos sobre o fruto do Espírito, só chegamos a esta conclusão: só quem é liberto. Eu poderia usar a palavra salvo aqui, que também cabe, mas eu quero usar liberto porque tem a ver com o tema da carta, que é liberdade em Cristo. Só uma pessoa liberta por Cristo Jesus pode viver deste modo. Se Cristo tem foto, já viu a foto de Cristo? Pode ser que tenha uma foto dele e a gente ainda não tenha visto. Se Cristo tem uma foto, esta foto está no versículo 22 de Gálatas 5. Gálatas 5, 22. A foto de Cristo Jesus está estampada. Seu rosto, seu coração, seu ser, seu caráter, sua vida impressa na Escritura. Gálatas 5, 22. Cristo nos libertou para vivermos sua vida, não a nossa, a de Cristo. Cristo nos libertou para vivermos sua vida, não a nossa. A nossa é a da carne. A de Cristo é a do Espírito. A vida de Cristo não é outra
senão a vida marcada pelo fruto do Espírito. O versículo 23, contra essas coisas não há lei, a essência da liberdade. Uma vez libertos por Cristo, podemos viver livres de quaisquer amarras, inclusive da lei de Moisés. Tal liberdade só encontra respaldo, repouso, à medida que o fruto do Espírito é cultivado em detrimento das obras da carne. Irmãos, que Deus nos abençoe no cultivo do fruto do Espírito. Que Deus nos abençoe no cultivo permanente do fruto do Espírito, de modo que as obras da carne sejam cada vez mais contidas, solapadas, encostadas, e que nós, pela graça de Deus, possamos dar vazão, sim, ao fruto do Espírito, porque o Espírito é eterno e infinito, e estas coisas são maravilhosas. Deus nos abençoe. Vamos para os nossos pedidos de oração. Temos muitos agradecimentos também. Gratidão. Olha só que coisa. Irmão Wilson está de alta, está em casa. Júnior, primo do Samuel, em casa. Edivaldo, pai da Usana, está bem melhor de saúde. Gratidão pela provisão, proteção que temos recebido de Deus. Nossas famílias protegidas, guardadas e abençoadas pelo Senhor. Gratidão. Pedidos de oração, sempre orando pelas igrejas, pastores, missionários, pelo reino de Deus, pela obra do Evangelho. Hospitalizados, são muitos. Oremos. Alessandro, Nanau, Hilda, Marinária, Evangelista, Milor, Márcia, Joel, Solange, Rogério, Edinaldo, Ana, Ari, Felipe, Aline Matos, são alguns nomes de pessoas que estão hospitalizadas e algumas delas em estado crítico. Outras numa situação um pouco mais favorável, mas também hospitalizadas. Outros irmãos e amigos e familiares que estão enfermos, porém não estão hospitalizados. Alguns nomes aqui: Tata, Gabriel, Wilson. O irmão Wilson está em casa, está de alta, mas carece das nossas orações. Irailda, Jane, Valdomira, Juscelene, alguns aqui aguardando cirurgias, tratamentos, Arlinécio, Luiz Dantas, Joselito, Jônia, Jair, Mara, Luzenaide, Patrícia, Glória, Augusto, família toda da Sônia, uma família amiga da Hélia, Tereza Martinez, alguns nomes de pessoas que estão enfermas, em casa, algumas aguardando cirurgia, outras sendo submetidas a um longo tempo por tratamentos complexos, sempre orando por isso. Famílias enlutadas, é crescente o número de famílias de luto, famílias passando por luto. Vamos nos lembrar da família da irmã Ademir, que está enlutada. Vamos orar por todos os que estão de luto. Idosos, desempregados, graças a Deus, por tantos que estão trabalhando aí em condições e alguns lutando aí contra o desemprego, orando para que Deus abençoe. Profissionais de serviço de saúde, em todas as áreas aí da saúde, UBS, UPA, clínica, laboratório, farmácia, hospital, todos que trabalham, não importa a função que ocupe.
autoridades brasileiras e autoridades de saúde do nosso Brasil. Vamos orar juntos, gente? Vamos orar? Nosso Deus, nós te agradecemos por tua bondade, por tua fidelidade, porque o Senhor é bom. Tua bondade dura para sempre, teu amor dura para sempre. Graças te damos pela provisão e proteção que temos recebido do Senhor. Te louvamos pelos irmãos e amigos que estão de alta, que estão em casa, ou recuperados ou se recuperando. Te louvamos pelo pai da Osana, pelo Wilson, pelo Júnior. Graças te damos e por tantos outros. Graças te damos, Senhor, pelas igrejas, pastores e missionários que perseveram na realização da obra do Senhor, porque o trabalho no Senhor não é em vão. Abençoe a vida de cada pastor e missionário. Abençoe a cada igreja local, suas famílias, sua liderança. Senhor, nos lembramos dos hospitalizados. São tantos. Aqui nesta tarde citados, tantos. Alguns em estado crítico, estado grave, outros nem tanto. Pedimos a tua bênção sobre todos, misericórdia, que a tua mão de compaixão repouse sobre eles e sobre as famílias. Pedimos também a bênção sobre outros irmãos e amigos que estão enfermos, porém não estão hospitalizados. Senhor, alguns aguardando cirurgia, outros se recuperando de enfermidades, outros sendo submetidos a tratamentos prolongados, complexos. Pai, abençoe. Te louvamos porque toda boa dádiva vem do Senhor. Seja, Senhor, a bênção do Senhor sobre os enfermos e suas famílias. Misericórdia, Pai, dos desempregados, dos idosos, dos profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, todos que militam na área da saúde, funcionários administrativos, seguranças, pessoal da assistência social, da UPA, dos postos, das clínicas, farmácias, abençoe a todos. Suas famílias também, Deus Pai. Pedimos a tua bênção sobre as autoridades de saúde do Brasil. Que o Senhor dê sabedoria, discernimento e capacitação. Senhor, abençoe nossa nação, as autoridades constituídas e o nosso povo. Nos perdoe, pois pecamos contra ti. Tenhas misericórdia de nós. Te agradecemos por esta tarde, por mais um Pão das Três, em nome de Jesus. Amém. São 4:02, já estouramos aí a nossa hora. Que bom que passamos esse tempo juntos. Hoje, atenção, hoje às 6 da tarde, daqui a pouquinho, portanto, no canal do YouTube da nossa igreja, Igreja Batista em Vila das Belezas, YouTube, todos estão convidados. Nós vamos aí participar de mais um encontro do Ministério Infantil da nossa igreja. Tem um neto, tem um sobrinho aí, tem um filhinho pequeno, tem alguém na família com criança, todos convidados para o culto do Ministério Infantil. Para nós mesmos, adultos, muito importante, bênção, edificação. Amanhã, vocês sabem, não temos o Pão das Três, porque amanhã é domingo, 2 cultos, portanto, se Deus permitir, às 10:30 da manhã e às 19 horas, não no Facebook, mas no nosso canal no YouTube. O Pão das Três volta na segunda-feira, aqui no Facebook, às 15 horas, com o pastor Israel, se Deus permitir. Tenham todos uma boa tarde, um bom fim de semana. Deus nos abençoe.